Ralá, 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 graça e paz abençoados com todas as sortes de bênção. Como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, reinando em vida e em perfeita vitória. Bom, eu não estou no Catar, mas está acontecendo no Catar a Copa do Mundo, né? E observe que as seleções, né, são os escolhidos, né, que supostamente são os melhores de cada país, teoricamente. Então estão lá disputando para ganharem este campeonato mundial, a Copa do Mundo. E todos ali estão se dedicando, se esforçando, né? Todos estão trabalhando duro, né? Primeiramente para manter os seus empregos, naturalmente manter o seu padrão de vida e, consequentemente, mostrar para o mundo a maior e a melhor seleção. Agora, o interessante, abençoados, é que quando a gente vai olhar para o Evangelho, e esse é o tema que eu quero fazer, se o nosso bom combate não for autêntico, sabe, se não houver em nós uma disposição, uma dedicação para estarmos vivendo esta graça de Deus, a gente não consegue desfrutar do prêmio da soberana vocação em Cristo. Você sabia? Olha, falando aqui, usando aqui a brincadeira, né, o teor de brincadeira da Copa do Mundo, e enfim. Mas falando do Evangelho, nós somos estes, por assim dizer, atletas de Cristo. E existe, abençoado, a manifestação do reino de Deus, que ela se manifesta na nossa vida. Você passa a reinar em vida, descansar por meio desta graça, mas requer de você uma certa disciplina. Não para você se tornar um filho de Deus, mas para você desfrutar dos benefícios como filho de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 em diante. Eu quero deixar o tema aqui como o atleta de Cristo. Olha lá. 1 Coríntios, versículo 9, 4 em diante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, ou os que estão aí jogando futebol, por assim dizer, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcanceis. Então nós estamos vendo aí as seleções disputando, todos estão correndo atrás do título, né? Mas só uma seleção, só um vai levar o título, só uma seleção é que vai ser a grande campeã. Então, Paulo usa, né, a figura aqui dos jogos em estádio, e isso na era de Paulo, principalmente se tratando de Roma, era bem popular, bem comum isso, as disputas, né, dos lutadores, gladiadores, competições romanas, greco-romana. Paulo conhecia bem esse ponto, né? Então, Paulo se utiliza de uma cultura ou de uma situação conhecida ali para falar da perseverança no Evangelho da graça. Até porque o Evangelho, abençoados, ele é algo que é transmitido racionalmente, né? Ou seja, nós compreendemos perfeitamente. Não é nada como o sistema religioso aí, fica espiritualizando tudo, confundindo a mente das pessoas, contando história. Não, é algo racional, é inteligível, né? O apóstolo Paulo chega a dizer aqui mesmo na carta aos Coríntios que há diversas vozes no mundo e todas têm um significado, né? Todas têm um sentido. Então qual a voz que você tem ouvido? É a voz de Cristo e a sua palavra, ou a voz dos homens com as suas práticas religiosas, crenças e etc. Então ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. 25. E todo aquele que luta,
De tudo se abstêm. Eles os fazem para alcançar uma coroa, um troféu, um prêmio corruptível. Nós, porém, um incorruptível. 26. Pois assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, luto, não como que batendo no ar. Antes, eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar ou ser reprovado. Coisa interessante, né? Então, o apóstolo Paulo ele se utiliza dessa questão do atletismo ou de um lutador para mostrar a perseverança que ele tinha em prol do evangelho. Pois assim corro, não como uma coisa incerta. A carreira de Paulo, por isso que ele chega a dizer lá na carta a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está guardado, reservado para mim a minha coroa que o justo Senhor me prometeu. Então, observe que Paulo ele foi perseverante na sua trajetória de atleta para levar, para correr e levar esta palavra adiante. E ele também reduziu seu corpo à servidão para que pregando aos outros ele não fosse reprovado, ele não viesse a ser reprovado. Ou seja, havia uma atitude em Paulo de testemunhar a glória de Deus de uma forma que o seu ministério não fosse censurado, questionado. Paulo não queria ser mais um fariseu que mandava e não fazia. Paulo, primeiro, ele se colocava como exemplo, a ponto dele dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, todo fiel ministro do Evangelho de Cristo deve se posicionar para não ter o seu chamado, a sua vocação questionada e apontada por homens. Bom, caluniadores, sabe? Pessoas que irão se levantar, criticar a forma, a pregação, a palavra, sempre haverá. Mas quando olhar para você, vai ver uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que procura praticar o que é justo. Que você seja perseguido por amor a Cristo e não por ser uma pessoa de mau caráter, injusto, né? Como Paulo disse, como Pedro disse, melhor dizendo, se é para sofrer, sofra como alguém que teme a Cristo, que serve a Deus e não como um malfeitor, como um homicida, como um ladrão, etc. Felizmente nós estamos vendo uma corrupção generalizada, né? No sistema religioso tradicional, onde líderes religiosos têm se corrompido, têm literalmente vendido seus ministérios, se dizem chamados de Deus, mas não aguenta ver quem paga mais, quem oferece mais, que estão, sabe, abraçando a corrupção, porque eles se tornaram escravos das suas próprias cobiças, das suas próprias paixões, dos seus próprios interesses. Se tornaram lobos devoradores, sabe, mercenários que trabalham por dinheiro, por salário. Aí Cristo disse, não são pastores, são lobos, são mercenários. E quando eles veem vir um problema, o lobo, eles fogem, porque eles não são pastores e as ovelhas não lhe pertencem. Então, queridos, observe que o chamado nosso em graça é para viver, desfrutar deste reino inabalável de justiça. E naturalmente requer em nós uma disciplina, não para sermos, mas porque somos de Deus. Todos vão correr, todos vão tentar alcançar, mas só um vai chegar ao prêmio, disse o apóstolo Paulo. Todos vão, sabe, todos procuram as bênçãos, todos procuram o prêmio, mas nem todos estão prontos para enfrentar os desafios, para passar por momentos de rejeição, para enfrentar as críticas e para se despir do seu eu, para ser revestido totalmente do eterno. E ele diz no versículo 26,
Pois assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como que batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O interessante é que ele fala no versículo 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, abençoados, um atleta, eu conheço um pouquinho dessa área, quando ele está se preparando para uma competição, ele tem que se abster de muitas coisas. Eu lembro que quando eu era um competidor nato, os professores diziam, olha, você não pode comer muita massa, você não vai poder comer isso, você não vai tomar refrigerante, você não vai comer farinha, você não vai... E aí começaram a me limitar em relação à alimentação, né? Para quê? Para que eu tivesse um desempenho melhor nas competições. Então eu tinha que me abster de muitas coisas, abrir mão das noitadas, né? Eu tinha que, na época que eu curtia festas e bebia, eu tinha que me privar dessas coisas, porque eu tinha que ser um atleta disciplinado para alcançar uma coroa corruptível. Aí Paulo diz, e nós que temos a promessa do Pai de uma coroa incorruptível? E nós que temos, sabe, e estamos vivendo debaixo, não mais esperando uma promessa, porque esta promessa já se realizou para a igreja. Estamos vivendo debaixo da bênção de Deus. Será que nós vamos nos deixar levar por qualquer coisa e não de fato viver uma disciplina, não religiosa, mas uma disciplina em prol do evangelho para agradar o nosso Deus? Paulo disse, tudo é lícito, mas eu tenho que ser disciplinado, nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu tenho que ser disciplinado, nem todas as coisas edificam. Tudo é lícito, mas eu preciso ser um atleta disciplinado. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo diz também na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, irmãos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Então, observe que, embora eu seja livre, embora eu tenha total liberdade em Cristo, mas eu preciso me autodisciplinar, por assim dizer. Eu preciso exercer o dom do domínio próprio para não meter os pés pelas mãos, para não usar de uma liberdade que eu tenho no Senhor para dar ocasião à minha carne, porque a minha carreira não é em vão. O meu bom combate na fé, em transmitir a palavra e naturalmente reinar em vida por meio desta palavra, não é em vão. Não é algo, sabe, displicente, não é algo carnal, não. Eu preciso levar minha mente a Cristo, ao trono da sua graça, me conscientizando todos os dias que o chamado e a vocação não foi de homem, foi de Deus. Sou quem sou, você é quem você é, somos quem somos, pela graça do Pai, e esta graça de Deus não pode ser em vão nas nossas vidas. A nossa corrida, a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, mas disse o apóstolo Paulo no seu período, contra os principados e as potestades, ou seja, Paulo se levantava contra as bestas, contra os governos, contra os homens corruptos, contra os líderes, contra as sinagogas de Satanás, aqueles que queriam manipular o povo de Deus, escravizar o povo de Deus. O bom combate de Paulo, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele diz, eu nunca deixei de anunciar para vocês, nas casas e publicamente, o caminho do Senhor, tudo que seja útil. Mas eu estou preocupado porque eu sei que depois da minha partida, muitos irão se levantar e dentre vocês mesmos se levantarão alguns lobos cruéis que não pouparão rebanho, querendo atrair o povo após si. Então, nós temos essa luta, esse combate,
sabe? De manifestar Cristo na vida dessas pessoas, para que essas pessoas não estejam correndo em vão. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo disse: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, a dedicação do apóstolo Paulo, a carreira do apóstolo Paulo, Atos 20 e 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha que coisa linda. Atos 20, 32, ele disse: encomendo-vos a Deus, eu apresento vocês a Deus e a palavra da sua graça, ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, queridos, nós fomos chamados para combater este bom combate, sabe? Não desistirmos no caminho, porque muitos estão correndo, mas só um é que assume lá o primeiro lugar. Não estou dizendo com isso que você vai disputar com outro, mas você vai disputar com você mesmo. Que você venha competir com você mesmo. Que hoje você venha vencer o seu ontem. E que amanhã você venha ser melhor e vencer o seu hoje. Que você esteja a cada dia se aperfeiçoando nessa caminhada, que nós estejamos melhorando a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento, nos fortalecendo. E para se fortalecer, um atleta precisa se exercitar. Para se fortalecer, um atleta precisa treinar, ele precisa se abster de muitas coisas. Para se fortalecer, um atleta precisa se dedicar. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo, fazendo essa analogia, ele fez. Olha o que ele disse em Filipenses, olha lá, Filipenses, no capítulo 3. Como um bom atleta, como um bom soldado de Cristo, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. E ele estava sempre procurando a perfeição. Não que ele fosse perfeito, mas ele estava sempre ali procurando a perfeição. Filipenses, olha lá, Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante. Não que já tenha alcançado. Olha lá, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para aquelas que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo acreditava em um prêmio de uma soberana vocação de Deus em Cristo. E no versículo 15 ele aconselha: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa diferente, de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Abrindo mão, abençoado, daquilo que ficou para trás, como um atleta de Cristo, como bom soldado de Cristo, como aquele que combate o bom combate da fé, precisamos nos abster, abrir mão do nosso eu, do nosso ego, diminuir para que ele cresça em nós. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 em diante, Paulo disse: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que luta se embaraça com coisas, com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, aquele que o alistou para o combate. E se alguém também não lutar legitimamente, ele não será coroado. Se alguém não lutar legitimamente, ele não pode ser coroado. Então nós estamos neste bom combate da fé. Mas se você não lutar legitimamente em defesa desse evangelho, você não pode ser coroado no sentido de desfrutar do reino de Deus, uma vez que você se torna uma pessoa, que não valoriza a graça de Deus, que despreza
a excelência de conhecimento que esta graça trouxe para a sua vida. Então Paulo, aconselhando Timóteo, ele disse: olha, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Ninguém que luta se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele qual estou para a guerra. E se alguém também não lutar legitimamente, ele não pode ser coroado. Então nosso bom combate, abençoado, é legítimo. É para levar libertação na mente das pessoas, trazer paz, porque essa palavra promove a paz. E o nosso passado vai te catar. Amém? Vai te catar. Deixa o passado para trás. E vamos seguir em frente para estarmos sempre em primeiro lugar, não em soberba, em presunção, em prepotência, mas em primeiro lugar no sentido de a minha consciência está limpa diante de Deus. A minha consciência dá um bom testemunho diante de Deus. Eu venci os combates internos, eu venci as aflições, eu venci as perseguições. Não foi isso que Paulo disse? Nada nos separará do amor de Deus, nem a enfermidade, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, tereis lutas, mas tenha de bom ânimo, eu venci. E o apóstolo Paulo disse que nele nós somos mais do que vencedores. E podemos, de fato, todas as coisas naquele que nos fortalece. Que nós possamos estar desenvolvendo a nossa mentalidade, mas para isso, como um bom atleta de Cristo, abandonando o nosso passado, olhando para o alvo, seguindo em frente, combatendo o bom combate da fé, não como coisa incerta, não como coisa sem sentido, mas convictos da nossa vocação no Senhor, certo, sabendo em quem nós temos crido e desfrutando desse reino inabalável de justiça. Agora eu encerro em Hebreus, capítulo 5. Olha lá, Hebreus, capítulo 5, versículo 12 em diante. Diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está exercitado ou experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Tem os sentidos, a mente exercitada. Então, um atleta, ele precisa se exercitar para se fortalecer. Um filho de Deus que conhece a palavra de Deus, ele precisa estar se exercitando nesta palavra, se fortalecendo por meio desta palavra. Por isso que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça de Deus. Continue, sendo corroborado, robustecido no homem interior. Ainda que o teu homem exterior se corrompa, mas o teu homem interior, ele se renova diariamente. Paulo diz que o nosso culto é racional. Que haja essa metanoia, essa renovação na tua mente, para que você venha experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como um atleta de Cristo que não desiste da sua caminhada, que não desiste dessa graça de Deus. Gálatas capítulo 1, capítulo 2, no versículo 21, Paulo diz assim: não aniquilo a graça de Deus, eu não abro mão da graça de Deus. Porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão pelas nossas vidas. Cristo não foi em vão para aquele Calvário. Se hoje nós estamos desfrutando desta graça, é porque um preço foi pago. Então hoje nós precisamos valorizar
Como eu falei, nos abster de algumas situações que nos impedem de termos este relacionamento ímpar com Deus, de uma consciência pura, sabe? De um caráter forjado, transformado por esta graça. Sabendo que somos falhos, limitados, mas com a consciência de que eu fui chamado, eu fui vocacionado, não por homens, mas pelo Deus bendito eternamente. E vale a pena minha abdicar, abrir mão de muitas questões para que o meu coração, a minha mente esteja em paz com esse Deus maravilhoso. Amém? Graça e paz, graça eterna. Ali,